Como sempre fazemos, vamos ter uma palavra de oração. Pedir a nossa irmã diaconisa Raquel que nos dirija nesse momento, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amoroso, graças te damos, Senhor, por esse momento. Estamos reunidos aqui na tua casa, Senhor, para prestar-te esse culto que só a ti, Senhor, devemos. Senhor, ser com cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui hoje à noite, preparando os nossos corações, Senhor, para ouvir a tua palavra e que os nossos corações estejam abertos para senti-la e depois colocá-la em prática no nosso dia a dia. Abençoa o reverendo Daniel, Senhor, coloca na sua boca a mensagem que tu tens para nós nessa noite. Te agradecemos por essa bênção, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos nos colocar de pé, então, para ouvirmos a leitura da palavra de Deus. Peço a presbítera Olga que nos dirija nessa leitura. Mateus capítulo 15, 21 a 28. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem! Que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Palavra do Senhor, palavra da salvação. Graças a Deus. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Aleluia, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Aleluia, aleluia. Podemos sentar? A gente estava falando agora do Ceará, e a ilustração que eu encontrei para esse texto foi justamente uma xilogravura, bem no estilo, né, do nosso Nordeste, embora eu não saiba, não tenha certeza se ela é de autoria brasileira. Encontrei na internet e achei muito interessante essa xilogravura aqui, do diálogo cara a cara, né, dessa mulher com Jesus, e Jesus como que colocando um obstáculo, né, como apresentando uma coisa assim diante dela, e ela, né, se dirigindo a Jesus assim, sem nenhum limite, sem nenhuma, né, totalmente espontâneo, não é? O texto para o sexto domingo
Páscoa, né, de acordo com o lecionário litúrgico, seria um texto de João 14. E alguns pastores assim reformados, mais ortodoxos, mais tal, dizem assim: Dia das Mães não é uma data do calendário litúrgico, não é? Compreendo perfeitamente, e eu gosto de seguir a liturgia, mas eu creio que é importante a gente fazer esse registro, e é importante a gente tomar um texto como esse, que apresenta nada mais, nada menos que uma mulher que desafia Jesus. Ela desafia Jesus. Jesus disse: olha, não é para você. Você é uma mulher estrangeira. Nós estamos aqui fora de Israel. Foi uma viagem que Jesus fez, talvez a mais longe para o norte, né, em direção lá ao Líbano, né, região Sírio-Fenícia, né, é Líbano hoje, né, de um povo que não tinha raízes judaicas assim, que não tinha essa vinculação, uma mulher de outra religião, estrangeira. E aí então Jesus apresenta para ela essa dificuldade, esse obstáculo. Ele disse: olha, eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, ponto. Minha missão é até aqui. E não é conveniente pegar aquilo que está reservado aos de casa, né, e entregá-lo aos cachorrinhos. A palavra cachorrinho aí é uma tradução da nossa Bíblia. Ela até apresenta digamos assim, um tom até carinhoso, digamos assim, né? Mas no original não tem esse tom carinhoso. O cachorrinho é igual aos cachorros mesmo, né? Então não vou jogar aquilo que é santo, aquilo que é reservado para o povo escolhido de Deus, e jogar aos cães. E essa palavra cão, até hoje, tanto no árabe como no hebraico, é como se fosse um palavrão, né? Quando há conflito lá entre palestinos e israelenses, um chama o outro de, né, cachorro. É assim que eles se tratam, né? Então era uma forma, a linguagem que Jesus usou aqui até assusta um pouco, porque é uma forma que tem uma componente até depreciativa. Mas eu acredito que Jesus sabia com quem ele estava conversando. E ele estava conversando com quem? Com uma mãe. Ele estava conversando com uma mãe, porque foi assim que ela se apresentou. Ela disse: olha, mestre, a minha filha está endemoniada. Ou seja, era uma menina que apresentava distúrbios de comportamento, não é? Provavelmente ou ficava deprimida ou ficava agitada. O termo endemoniado aqui era uma maneira pela qual se identificavam esses distúrbios de comportamento. Atribuía-se a alguma coisa espiritual, e pode ter sido isso exatamente. Não estou excluindo, mas toda atitude assim de comportamento que se desviava, digamos, do normal, era atribuída, né, a alguma ação demoníaca, né? E Jesus, então, viu que estava ali diante de alguém que veio interceder pela sua filha, que não tinha condições de cuidar dela. E ela, então, diz o seguinte, né? É verdade, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos donos. Então,
fez de rogada, não foi pega pelo argumento de Jesus, pelo contrário, ela estava ali para pegar das migalhas da graça, não é? Que não se continham dentro daqueles limites traçados pela teologia tradicional judaica, que fechava ali um quadrado onde só cabiam as bênçãos para aquele povo escolhido, não é? Então ela não se deu por derrotada. Olha, se fosse alguma coisa para ela mesma, talvez ela desistisse. Se fosse um homem, teria virado as costas e ido embora. Com certeza. Ela disse, então tá bom, então não preciso de você também não. Vou embora. Mas ali estava uma mulher que, além de mulher, era mãe. E eu acho que nesse texto aqui explica muita coisa. Como explica também outras situações que a gente encontra na palavra de Deus. Mulheres com o desejo de serem mães, como Ana, lá no primeiro livro de Samuel, não é? Que tinha um esposo, ele tinha outra mulher, essa mulher dava filhos para ele e ela era estéril, não conseguia engravidar. E isso, para uma sociedade agropastoril, era um problema, porque os funcionários que o dono de um rebanho, de uma fazenda tinham, era a própria família, eram os próprios filhos. Então, temos que admitir, as mulheres funcionavam meio como fábrica de produção de mão de obra, tanto para o trabalho na lavoura, como para a própria defesa. Se fosse filhos homens, então, melhor ainda, né? Porque podiam ser também guerreiros, podiam empunhar uma lança, um escudo, né? Uma espada, e defender os bens da família. Então, o filho varão, o filho homem, era ainda mais bem-vindo, não é? Na sociedade agropastoril do Antigo Testamento. Machismo? Sim, podemos rotular dessa forma. Agora, era uma necessidade do modo de produção daquela época. O problema é a gente querer perpetuar valores de uma sociedade agropastoril na nossa sociedade pós-industrial, na nossa sociedade de informação, não é? Eu me lembro, era garoto, né? E era muito comum a linguagem, não tinha nada desse negócio de linguagem inclusiva não, né? A linguagem utilizada para uma pessoa portadora de deficiência, ou mesmo para um atleta que sofreu uma lesão grave, era assim, fulano ficou inutilizado. Um jogador, por exemplo, que sofria uma lesão de menisco cruzado, aquelas coisas que acontecem hoje, não tinha cirurgia, não tinha tratamento, não tinha artroscopia, não tinha nada para... Ele tinha que parar de jogar futebol. Então, o noticiário esportivo falava, fulano ficou inutilizado para o futebol. Veja como era a cabeça das pessoas, né? Era essa visão que tinha. Ou então, uma pessoa qualquer, na vida civil, né, se tinha também alguma, ou sofria uma amputação, algum acidente, alguma coisa que levava a uma deficiência, então, fulano ficou inutilizado. É porque a lógica aqui era uma lógica absolutamente militar. Inutilizado para combater, né, no fronte, numa trincheira, uma coisa assim, realmente aquele indivíduo não teria como ser utilizado em combate. Mas era essa a visão que se tinha, né? Até recentemente, eu estou falando de... Né?
40, 30 anos atrás, né? Então, o fato é que Ana vai até, então, o templo, até o tabernáculo lá de Samuel, né, do sacerdote Eli, onde o pequeno Samuel era seu discípulo, e faz aquela oração, e com lágrimas, né, a ponto de Eli achar que ela estava bêbada, porque ela movia os lábios, mas não dava para ouvir ela orando em voz alta, né? E ele chega para ela assim: se aconteceu, você bebeu, você está indo. Olha o tratamento que ela recebeu dentro de um espaço religioso, dentro da casa de Deus, da parte de um sacerdote. E ela explica, diz: não, isso aí é angústia do meu coração, que eu quero muito ser mãe. Então, aí ele cai em si e diz: então tá bom, olha, Deus faça conforme o seu desejo. E aí então ela aí sim, né? Aí viria então Samuel, ela foi a mãe de Samuel, né? Da mesma forma, Isabel, esposa de Zacarias, mãe de João Batista, né? Também Deus atendeu aquela mulher que não tinha filhos, já tinha uma certa idade, e, né, Deus atendeu aquela mulher, como atendeu a Sara também com Isaac, etc., né? Então, o desejo de ser mãe era um pedido foi um pedido que Deus atendeu em episódios-chave da Bíblia, de uma forma muito preciosa, porque foi quando vieram Isaac, Samuel e João Batista, né? Atendeu de forma muito especial. Nós vimos aqui, nas nossas leituras de hoje, né, Salmo 131, como o povo de Deus, a caminho de Jerusalém, cantava esse salmo. É um cântico de romagem, né, que a gente encontra no livro dos Salmos, e se identificava diante de Deus como uma criança depois de amamentada no colo da sua mãe. Então eles tinham a clareza de que a relação deles com Deus era também, não só, mas também uma relação materna, filial. Não tinha o menor problema com relação a isso. Muitas vezes a gente se fixa como uma forma de reta doutrina numa imagem masculina de Deus, né? Tá certo, tem alguns textos que dizem, né, o Senhor Javé é homem de guerra, né? Ei, mas não se limita a isso. É uma de tantas imagens, digamos assim, antropomórficas, né, humanas, que Deus adota para traduzir a relação do seu povo. E da mesma forma que ele pode ser um homem, um guerreiro na defesa do seu povo, ele é também a mãe que acolhe o seu povo, que aparece no Salmo 131 e que aparece aqui também em Isaías 49, como nós lemos anteriormente, não é? Então, acho que esse Dia das Mães é uma grande oportunidade para a gente refletir sobre essa natureza, digamos assim, plural de Deus, que não está presa a um determinado gênero, porque os dois gêneros vieram dele. Lá no livro de Gênesis nós lemos o quê? Então os criou, homem e mulher os criou, à sua imagem e semelhança. A imagem e a semelhança de Deus é só o homem? Foi só Adão? Não. O homem e mulher criou, o masculino e o feminino procedem
de Deus. Esse é o nosso Deus Criador. Se a gente estiver atento a essas coisas, nós vamos ter com Deus uma relação mais rica, mais aberta, com mais possibilidades. Não é? Nós somos chamados, né, hoje a ter essa experiência, a ter essas riquezas na nossa reflexão. Certo? Por isso, aqui então, essa mulher que procura Jesus, ela desafia os limites da religião do seu tempo e fazem Jesus então reconhecer publicamente que aquela era uma mulher de fé, uma mãe de fé, porque pelo seu papel de mãe, pela sua necessidade, ela sabia que as possibilidades eram muito maiores do que aquele discurso pronto que era apresentado para ela. Ela é estrangeira, ela talvez uma mulher sozinha com a sua filha, ela tinha ali uma resposta de salvação. Uma resposta de salvação que Deus, através de Jesus Cristo, atendeu naquele momento. Então, nesse Dia das Mães, vamos ter essa imagem dessa mãe, dessa mulher, conversando cara a cara com Jesus Cristo e recebendo dele a resposta do reconhecimento da sua fé. Amém? Nós chegamos ao nosso momento de ofertório, sempre lembrando, né, os meios que temos para contribuir para este ministério e, né, aqueles que têm esse compromisso com Deus, então podem, por meio da nossa conta, do nosso QR Code também, estar contribuindo conosco. E chegou o momento também da gente prestar uma homenagem às nossas mães aqui presentes.